Põe de novo no ar, por gentileza, a manchete do Diário da Amazônia deste final de semana, que é de domingo e segunda o jornal circula, inclusive o Diário faz parte do SGC, não é verdade? No final de semana custa R$ 2,50, mas durante a semana é R$ 1,50, preço bem acessível para você ter todas as informações de tudo que acontece. É o único jornal que circula em todo o estado, jornal impresso que circula em todos os municípios aqui de Rondônia. Dá para mim o Diário da Amazônia, por gentileza, a manchete, tem aí no digital? Tá aí, ó, frota de veículos irregular cresce. Dos 245 mil veículos circulando, 46% estão com a documentação irregular. O número de veículos com situação irregular no estado de Rondônia aumentou em 2015. Em Porto Velho, o comparativo de inadimplência mostra que, no mês de outubro deste ano, a frota desses veículos subiu com média 7,5%, se comparado ao mesmo mês no ano passado. A frota de carros e motos nas ruas também cresceu bastante. Dos quase 245 mil veículos em circulação na capital, 46% deles estão com a documentação atrasada. Mais de 591 veículos de passeio foram apreendidos por situação irregular. E o governo do estado mandou uma proposta que está sendo discutida na Assembleia Legislativa para aumentar o IPVA de 2% para 3% nos carros até 1.000 cilindradas e de 3% para 4%, 4 ou 4,5%, se não me engano, para os carros acima, né, de 1.000 cilindradas. E nós estamos recebendo hoje, aqui para um bate-papo, o advogado e presidente do Instituto de Direito Tributário, Breno de Paula, que é especialista em direito tributário, mestre em direito, professor da Universidade Federal de Rondônia. Breno, bom te ver mais uma vez. Tudo tá bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui com você. Falei tanto que eu até engasguei com a minha própria saliva agora. Breno, não era de hoje que eu vim até questionando aqui no programa, falando que eu não entendia por que o governo queria aumentar o IPVA, e nem falei do ICMS, mas do IPVA, porque já sabia desses dados, né, desse aumento, desculpa, não desse aumento, mas dessa falta de pagamento do IPVA. Muitos carros irregulares. É porque a gente faz matérias constantes de blitz, vemos apreensão, na maioria das vezes o que é? Está atrasado? O documento, não é verdade? E aí eu até sugeri aqui, por que ao invés do governo dar um aumento desse de 1%, que não parece muito, mas pesa assim, na hora que você for pagar o teu documento, renovar o teu documento, ele faz como fez o governo de São Paulo em 2014, que fez, olha, a quantidade de pessoas na dívida ativa do Estado é muito grande, porque não pagam IPVA. Então, ao invés de aumentar, eu vou dar um desconto de 75%. E aí você vai ter uma corrida para regularizar esse atrasado, já que esse dinheiro, você sabe muito bem disso, o administrador, ele já trabalha com isso meio que é fundo perdido. Dificilmente ele vai conseguir rever esses atrasados. Eu estou errado nesse pensamento, Breno? Bom dia, Marcelo. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui, debatendo mais uma vez um tema de relevância para a sociedade. Então, o Poder Executivo enviou duas propostas para a Assembleia Legislativa. Uma, com o intuito de aumentar 1% a alíquota da base de cálculo do IPVA, e a segunda, objetivando aumentar o ICMS no estado de Rondônia. No que se refere ao IPVA, você traz um dado muito interessante, né? 45% da frota, ela é taxada como irregular, ou seja, com débitos inscritos em dívida ativa. Essa inadimplência, sem dúvida alguma, Marcelo, se deve a vários fatores, a crise, etc., mas também pela elevada carga tributária que é imposta aos condutores de veículos que não conseguem pagar o seu imposto e, por conta disso, acabam tendo os seus veículos, ou seja, a sua propriedade apreendida pelo próprio Estado, né? No que se refere ao IPVA, o Instituto de Direito Tributário do Estado de Rondônia, ele já tem um estudo delineado e com alto indicativo de inconstitucionalidade. Por quê, Breno? Por quê? A primeira inconstitucionalidade que a gente identifica é estabelecer uma progressividade de alíquotas, 3% para veículos até 1.000 cilindradas e 4% para veículos acima de 1.000 cilindradas, sem
identificar a efetiva capacidade do contribuinte. A Constituição Federal, quando ela trata do sistema tributário brasileiro, ela estabelece uma série de limites, uma série de normas constitucionais que os titulares da competência tributária, União, Estados, DF e municípios, têm que obedecer. E no caso, a Constituição tem 2 artigos, 150, inciso 2, e o artigo 150, inciso 4, que prescrevem o princípio da igualdade e o princípio da capacidade contributiva. O projeto de lei enviado para a Assembleia, ele não aponta com riqueza de detalhes, ele não aponta com riqueza de singularidades as distintas capacidades contributivas que existem nos condutores de veículos do estado de Rondônia. Simplesmente elege 2 alíquotas, 3% para um segmento e 4% para outro segmento e cobra indistintamente de toda a sociedade, né? Outro princípio que a gente verifica um sintoma e que você traz na matéria do diário deste dia é a vedação ao confisco. Quando você percebe que 45% da frota de um estado não consegue pagar o seu imposto, há um sintoma natural de inconstitucionalidade, porque o imposto tem caráter confiscatório. Então, o Instituto de Direito Tributário do Estado de Rondônia entende, né, que esse projeto de lei não obedece os princípios jurídicos da tributação. No que se refere à proposta do Estado de Rondônia, do Estado co-irmão, nós vemos com bons olhos. O Código Tributário Nacional, ele prevê... Você fala no estado de São Paulo. Isso, exatamente. O Código Tributário Nacional, ele prevê a possibilidade de uma remissão, que é uma forma de extinção do crédito tributário, mesmo que parcial, e anistia, que é uma forma de exclusão do crédito tributário. Essas modalidades servem exatamente para atrair, para incentivar e atrair o contribuinte a regularizar as suas pendências fiscais. A anistia seria zerar a dívida? Anistia é o perdão da multa. Certo. E a remissão é o perdão do tributo, que pode ser parcial. Ou seja, a pessoa não iria pagar a multa, só iria pagar o valor do documento do IPVA atrasado com desconto ainda. Na forma que for enviada para a Assembleia Legislativa, que é uma ideia interessante. Esse pensamento está errôneo, se eu tivesse, por favor, me corrija, de que esse dinheiro, esses 46%, com certeza, o governo não deve contar com esse dinheiro em caixa, né? E não deve estar contando com que vá ser sanada essa dívida. Você resgatar pelo menos metade desse dinheiro, através desse incentivo, não é muito melhor para trabalhar do que você querer aumentar um imposto? Como você disse, só para a gente simplificar bem para o nosso telespectador, o que você falou é, vamos dizer, a saúde financeira não está nada boa do motorista. A prova é que ele não está conseguindo pagar devido aos 45%. Então, se o cara está doente, eu vou botar mais doença nele? Desculpe, não, vou dar um remédio para ele. Pô, esse dinheiro é fundo perdido ou não, esse atrasado? Então, pela tua experiência, consegue se resgatar isso? Então, a legislação permite prever um devido processo legal de recuperação de créditos tributários que se dá por meio da execução fiscal. Evidentemente que esse processo é um processo moroso, é um processo que, por várias vezes, ele acaba sendo frustrado ante a própria dificuldade do executado. Se o Estado não consegue cobrar por meio das instâncias administrativas, inscrição endividativa, lançamento fiscal, não naturalmente vai conseguir cobrar pelas instâncias judiciais. Daí a felicidade de se propor projetos de incentivo, né, e resgate desse contribuinte. Olha, essa proposta está na Assembleia. Eu quero 2 questões contigo agora que eu acho se pode fazer isso. Inclusive, eu já aconselho aos nossos nobres parlamentares, até ao Executivo, a procurar o Breno de Paula, porque ele é mestre em Direito,
tributário, professor da Universidade Federal e presidente do Instituto de Direito Tributário aqui de Rondônia. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, as pessoas especializadas para nos ajudar nessas questões. Se a Assembleia aprovar, podemos já entrar com recurso? O mandado de segurança, no caso? Então, uma vez aprovada a lei, ela produz efeitos para toda a sociedade e caberá aos contribuintes a via judicial. O controle de constitucionalidade de leis estaduais no país pode se dar de duas formas: é o controle difuso de constitucionalidade, onde o próprio jurisdicionado suscita, valendo essa decisão somente para você, e também existe o controle concentrado de constitucionalidade, onde alguns legitimados do artigo 103 da Constituição poderão propor ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça, para declarar inconstitucionalidade com efeito erga omnes para toda a sociedade. Abrange toda a sociedade. O Instituto de Direito Tributário pode fazer isso? Pode propor uma ADIM? O Instituto de Direito Tributário, ele não é legitimado. A Constituição Federal, ela elege alguns autores, como o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a mesa da Câmara dos Deputados, as federações e associações, enfim, são alguns atores expressamente previstos pela Constituição Federal. Ô, Breno, eu tenho certeza que agora o telespectador em casa está fazendo a seguinte pergunta. Então, o que você sugere, Breno? O que você sugere? Se você é contra esse aumento, qual é a sugestão que você dá nessa hora? Nesse momento, é o momento do diálogo com os parlamentares, né? A sociedade se faz representada pelos parlamentares, estão ocorrendo audiências públicas e é o momento da sociedade sensibilizar o parlamento de que esses aumentos podem colidir com alguns dispositivos constitucionais. Posteriormente, não resta outra alternativa senão pagar ou se socorrer do judiciário. Mas você seria a favor dessa ideia aqui que a gente está propondo no programa, ao invés de dar esse aumento, dar um Black Friday, isso sim, para os nossos motoristas, para resgatar esse dinheiro que está praticamente perdido? Sem dúvida, né? Nós e a sociedade como um todo tem que ser a favor de projetos que beneficiem a sociedade e o próprio Estado. Nesse caso, é uma ferramenta de política pública, de captação de receitas públicas, que será desempenhada em prol da própria sociedade. Até porque eu parto de um raciocínio muito simples, Breno. Eu penso assim, tá? Você tem 45% dos inadimplentes. Sinal de que o restante está pagando. Se você dá um desconto, você vai conseguir recuperar, no mínimo, talvez uns 38% a 40%, e aqueles que já pagavam em dia vão continuar pagando em dia. Então você vai conseguir resgatar esse dinheiro que você não contava. O governo vai conseguir recuperar esse dinheiro que ele não contava, que pode, inclusive, suprir esse aumento que ele está querendo dar, justamente, que vai incidir em cima... Pensamento simples. Se o cara não paga o que está devendo, ele vai pagar ainda mais com o aumento? Não vai pagar. Não é verdade? Então, ficaria meio que empatado. Agora, eu não sei por que os governos acham que podem ficar dando aumento, tirar do povo as suas deficiências administrativas, o povo que tem que arcar com essas consequências, não sei até onde. O Breno, mudando de assunto, rapidinho, o ICMS, mudando de imposto, porque o ICMS também está nessa questão do governo, essa proposta de aumentar. O que é o ICMS? Eu queria que você explicasse para o telespectador e para que ele serve, o que ele influencia, por exemplo, na nossa sociedade e em nossas vidas. O ICMS ele é o imposto mais importante dos estados, da federação. Ele representa tranquilamente 70% do orçamento que o governo arrecada do estado, né? É um imposto que incide sobre a circulação de bens, ou seja, sobre a venda, o comércio, e incide sobre a prestação de serviços de comunicação e serviços de transporte estadual e intermunicipal. Esse imposto, Marcelo, ele tem alíquotas que podem variar de 7% até 25%, né, dependendo do produto comercializado.
O Poder Executivo ele enviou para a Assembleia Legislativa projetos de lei que aumentam em 2% a base de cálculo do ICMS sobre as operações internas de venda, correto? E cria alíquota de 28% para as operações com combustíveis e derivados, exceto combustíveis para aviação. O Instituto de Direito Tributário também se debruça sobre o caso, sobre a proposta e verifica de plano também algumas inconstitucionalidades. A primeira é a criação de um fundo. A justificativa do projeto é que esses valores seriam destinados a um fundo de combate à pobreza do estado de Rondônia. A Constituição Federal, no artigo 167, ela literalmente proíbe a criação de fundo, proíbe a destinação de tributos para vinculados a determinados fundos. Então, esse projeto, ele data vênia, digamos, no nosso linguajar, ele é nasce-morto, né? E fatalmente será combatido perante o Poder Judiciário. E no que se refere ao aumento da base de cálculo das demais operações, nós verificamos também várias inconstitucionalidades, como violação ao princípio da não cumulatividade, como violação ao princípio de vedação ao confisco. Quando você aumenta o ICM, você acaba que mexe em toda a cadeia econômica de uma sociedade. Quando você trabalha com aumento de ICMS sobre combustíveis, você está falando sobre frete, transportes, o que acaba gerando aumento em alimentos e produtos, atacadistas. Ou seja, é aumento para a população, né? É um problema muito grave, um impacto muito grande, né? O Estado brasileiro, todos já sabemos, é um Estado fiscal, é um Estado que cria o tributo para o abastecimento dos cofres públicos. Todavia, a Constituição Federal, ela estabelece limites, né? A Constituição, quando ela atribui a competência para os estados, ela não dá um poder absoluto. Esse poder tem que ser cotejado com princípios e normas da Constituição Federal. Ô Breno, muito obrigado pela tua participação aqui no Fala Rondônia, por nos ajudar a esclarecer. O ICMS é o seguinte, o que ficou bem claro se der o aumento, você viu, tudo que os comerciantes vão aumentar ali, então vai ter que pagar mais. Se ele tem que pagar mais, é óbvio que ele tem que repassar isso para o consumidor. É assim que funciona, sempre. Ou seja, o governo na cadeia alimentar, o topo, e nós estamos lá embaixo. Nós estamos a presa principal dele. Infelizmente, é assim que funciona. Breno de Paula, advogado trabalhista, professor de Direito Tributário da Universidade Federal de Rondônia, mestre em Direito e também é presidente do Instituto do Direito Trabalhista. E agora, Breno, existe uma corrida contra o tempo, porque o governo está desesperado para aprovar isso na Assembleia para poder vingar para o ano que vem. Senão, não vai entrar nada disso no ano que vem. Essa é a grande questão. Exatamente. Nós estamos no dia 8 de dezembro, tem 22 dias para acabar o ano. E a Constituição Federal estabelece o princípio da anterioriedade, ou seja, você só pode criar ou aumentar o imposto se ele for aprovado no exercício anterior. Tomara que entre em recesso antes de 10. É o momento ideal para nós ficarmos vigilantes perante a Assembleia Legislativa. Eu acho que o governo deveria tirar essa proposta da Assembleia. Já fizemos algumas reportagens, a maioria dos deputados disse que não aprova isso, mas eu espero que não seja só na frente das câmeras, né? A coisa funcione corretamente. Foi um prazer, meu amigo. Da mesma forma, muito obrigado. Sucesso para ti.